Olá pessoal, aqui é o Francisco da Seven Consultoria. Eu estou à frente da área comercial da Seven, sou um dos sócios. E hoje viemos aqui falar sobre mitos e verdades relacionados à consultoria Proteus. Algumas coisas que a gente vai tentar desmistificar aí com vocês, tá? A Seven Consultoria, nós temos vários consultores especialistas em Proteus, a gente está no mercado aí há mais de 1 ano e meio. Todos os consultores da Seven Consultoria trabalham há mais de 15 anos com o sistema Proteus, então são muito especialistas. E para a gente falar um pouco de mitos e verdades, o primeiro tema que a gente quer desmistificar é que consultoria homologada e consultoria não homologada. Consultoria não homologada, o cliente perde a garantia no produto. Isso é mito. A própria TOTVS SA, a detentora do software, não tem nada em contrato que deixa o seu cliente sem garantia quando este contrata consultoria não homologada. Isso porque muitos clientes utilizam a própria equipe para fazer a implantação do sistema TOTVS Proteus. Ou seja, a própria equipe do cliente sendo qualificada para fazer a implementação, faz a implementação e tem todo o suporte da detentora do software, da própria TOTVS, através do seu portal de chamados. Esse é mais um dos mitos de que quando o cliente contrata uma consultoria não homologada, deixa de ter a garantia do software. Mais uma dúvida ou um mito que existe no mercado. O custo para a implantação do Proteus é mais elevado que de outros ERPs. O custo de implantação depende muito do escopo do projeto, ou seja, do que os nossos clientes ou do que os clientes optam em implementar dentro do Proteus. Quais os módulos, quais os processos, qual a quantidade de usuários, porque a quantidade de usuário vai depender do tempo de capacitação e de treinamento para esses colaboradores, da quantidade de CDs para fazer o rollout e assim por diante. Ele depende muito do escopo de implantação, que para os outros ERPs também é da mesma forma. Então aqui nós colocamos como mais um mito de que o custo para a implantação do Proteus é muito alto. Tempo de implantação. Muitos clientes alegam que o tempo de implantação é muito alto do Proteus em relação aos outros sistemas do mercado. O tempo de implantação depende muito do tempo que a empresa disponibilizará dos seus usuários, seus key users, os usuários-chave do projeto para participarem do projeto. Vai depender muito do escopo que foi contratado, dos processos que serão implementados, como a gente falou ali sobre o custo de implantação, da disponibilidade desses usuários, do tempo que a gente terá disponível para realizar o projeto numa empresa. De acordo com a complexidade do projeto, o tamanho da empresa, o porte da empresa, a quantidade de usuários, assim por diante. Varia então de acordo com o escopo e o porte da empresa. Colocamos aqui como mais um mito de que é muito diferente dos concorrentes do Proteus. Outro tema, bugs. Que o Proteus é um sistema que tem muitos bugs. Na realidade, todo o sistema, por ser muito complexo, muito diversificado, ainda mais falando de Proteus, que é um sistema que abrange todas as áreas de negócio de uma grande companhia, Proteus também tem bugs. E esses bugs são corrigidos pela própria fabricante do software através dos chamados que são abertos pelos clientes. Então, uma verdade. Complexidade do sistema. Muitas pessoas alegam que o Proteus é um sistema muito complexo e que isso acaba prejudicando na hora de um cliente escolher o seu software, o seu ERP. O Proteus, ele é um sistema abrangente, um sistema com muitos recursos. Com isso, o que é necessário? Fazer a escolha pensando sempre na abrangência do ERP para a sua empresa. Para que o sistema torne-se mais amigável para os seus usuários, é muito importante que esses usuários sejam capacitados e treinados para utilizarem as rotinas do sistema para o seu dia a dia. Existe também, durante a fase de implantação, o próprio treinamento em que os colaboradores, os key users, são treinados. O objetivo principal desse treinamento é para que os usuários se sintam confortáveis na utilização do sistema e não dependendo muito das consultorias. Portanto, esse tema é mais um mito. O que o pessoal tem me questionado aí no mercado, ainda mais agora, né, com a Seven aí fazendo parte
de um portfólio de consultorias disponíveis no mercado é: Francisco, qual a diferença entre eu contratar uma consultoria homologada, uma consultoria não homologada, um consultor independente ou autônomo, ou contratar a própria TOTVS ou uma franquia da TOTVS? Depende dos consultores que fazem parte desse tipo de prestação de serviço. Na própria TOTVS, nas franquias da TOTVS, nas consultorias, sejam elas homologadas ou não, e até os consultores independentes, existem muitos consultores especialistas e consultores altamente qualificados. E também existem os consultores que têm um conhecimento muito pequeno do Proteus, ou até mesmo usuários que se tornam consultores e não têm aquela bagagem, aquele conhecimento do Proteus. A consultoria homologada, ela tem que seguir algumas normas, algumas regras da própria TOTVS ou da franquia da qual ela é homologada. É o que a gente fala de seguir a cartilha. Então é vender e falar somente de soluções TOTVS. Uma consultoria não homologada ou independente, consultoria independente, ela não tem que seguir uma cartilha, ela não tem metas a serem seguidas. Ela simplesmente tem que oferecer a melhor prestação de serviço para o seu cliente. Estou colocando aqui um assunto muito complexo, de contratar ou não uma consultoria não homologada. A SEV é uma consultoria não homologada com consultores especialistas. Todos, como eu já disse anteriormente, têm no mínimo de 10 a 15 anos de TOTVS, ou seja, nós somos ex-consultores TOTVS. Eu particularmente trabalhei na TOTVS há aproximadamente 18 anos. Fiz parte do quadro de colaboradores, fui para uma empresa assumir a área de TI e agora estamos empreendendo com a Seven, fazendo um pouco diferente do que o mercado faz. Por não sermos uma consultoria homologada TOTVS, nós temos parcerias com outras empresas que fornecem outros softwares. Nós temos sistema especializado para a área de CRM, nós temos um sistema especializado para atendimento de tickets, nós temos um sistema para tracking de pedidos e nós não temos que seguir um padrão TOTVS. Então o que a gente oferece para os nossos clientes são soluções de ponta, soluções que nós, como consultores de negócio, entendemos que são diferenciadas no mercado. Se nós fôssemos uma consultoria homologada, isso não seria permitido. Pois bem, os clientes questionam: mas Francisco, qual a vantagem de contratar uma consultoria não homologada? Nós temos vários pontos para colocar aqui. Um deles é o custo. Uma consultoria não homologada, ela não tem que repassar um percentual do seu faturamento ou do seu valor hora para a TOTVS. Com isso, já é um diferencial na questão de custo. Outro ponto também que deve ser colocado é a estrutura. Uma consultoria não homologada, na maioria das vezes, ela tem uma estrutura muito mais enxuta que a TOTVS, ou seja, eu tenho um custo de estrutura inferior ao da TOTVS. Todos esses custos diminuem o valor do projeto a ser cobrado dos clientes. Entendi, Francisco. Então eu contratando uma consultoria não homologada, eu não perco a garantia do software, eu posso ter um custo inferior por não ter esse repasse a TOTVS, mas e quem me garante que a implantação do sistema Proteus por essa consultoria não homologada, ela vai ser assertiva como a da TOTVS? A resposta é simples, depende muito dos consultores que participarão do projeto. Como eu disse anteriormente, em todas as consultorias, sejam elas homologadas ou não, TOTVS ou franquias, existem consultores muito qualificados. A garantia de que a implantação ela será bem sucedida, vocês terão um go live muito mais tranquilo, depende muito, para não falar quase que exclusivamente, da senioridade do consultor que participará desse projeto. Por isso, a Seven dispõe de consultores especialistas no Proteus, fazendo com que essa implantação ela seja muito assertiva e que nossos clientes tenham o live tranquilo. Portanto, mais um mito. Outro ponto: Francisco, quais os modelos de contratação de uma consultoria?
depende muito do serviço do qual os nossos clientes precisam. Existem várias formas de contratar uma consultoria. Os modelos mais utilizados são contrato de projeto, seja ele projeto aberto ou projeto fechado. Projeto aberto, você tem o escopo sempre e você tem a visibilidade daquele custo em horas. Então você contrata um projeto com escopo definido e as horas para serem utilizadas para a realização daquele projeto. Essas horas, elas podem ou não ser disponibilizadas ao cliente ao final do projeto, caso elas não sejam consumidas. Isso depende muito de consultoria para consultoria. O projeto fechado, você contrata um escopo e você não tem a visibilidade das horas, ou seja, entregou seu escopo, independente do consumo de horas, é o valor que você pagou lá na contratação. Existe o famoso projeto sob demanda. Não existe uma garantia de que o escopo será entregue. Por quê? Depende muito do que o cliente solicita durante a fase de implantação. E o pagamento é feito mediante o apontamento das atividades realizadas pelos consultores. Outro tipo de contratação é o pacote de chamados, AMS no mercado. O cliente, ele define junto com a consultoria uma quantidade de chamados a serem atendidos por mês. Havendo uma demanda, é aberto um chamado junto à consultoria, determinando qual que é o tipo de chamado, incidente, e aí é realizado esse atendimento. E esse atendimento ele é abatido ou consumido daquele volume de chamados mês. E como vocês devem ter percebido, esse tipo de contratação ele é mais para suporte e não para implantação. O modelo de contratação ele vai variar de acordo com a demanda dos nossos clientes. E essa é uma análise que é feita juntamente com a consultoria para apoiar os nossos clientes na definição de qual modelo ser contratado. O que a gente escuta muito no mercado é: Francisco, o Proteus tem vida própria? Não, o Proteus não tem vida própria. O que acontece é que o sistema passa por várias atualizações. Atualizações legais, atualizações de bugs e também muitas configurações para implementar novos recursos ou novas legislações. E em algumas dessas atualizações ou dessas manutenções que são necessárias, pode causar um erro não previsto nessa atualização. E com isso, uma determinada rotina ou processo que estivesse funcionando corretamente deixe de funcionar. Para isso deve ser aberto um chamado junto a TOTS para que essa não conformidade, esse bug seja corrigido. Portanto, Proteus não tem vida própria, isso é um mito. Outra dúvida é em relação ao licenciamento do Proteus. Qual é o melhor licenciamento ou qual é o mais recomendado? A resposta depende do tipo de investimento que a empresa quer fazer no Proteus. Os licenciamentos disponíveis hoje no Proteus são licenças tradicionais, corporativas ou por ID. Licença tradicional é aquela que são usuários concorrentes, ou seja, um determinado usuário concorre com outro usuário no consumo daquela licença. Esse licenciamento você paga um valor por cada licença e paga-se um recorrente também junto a TOTS. O licenciamento corporativo ele não tem restrição de acesso, ou seja, o acesso ele é ilimitado. Lembrando-se que acesso ilimitado em relação ao sistema. O seu ambiente ele tem uma determinada capacidade, isso deve ser levado em consideração, mas o licenciamento ele é ilimitado. Leva-se em consideração para o licenciamento corporativo o faturamento da empresa através de apresentação de balanço. Dúvidas em relação ao licenciamento tradicional corporativo, vocês devem procurar a TOTS através do canal comercial. O outro licenciamento disponível é o licenciamento Intera, que é por ID. Esse licenciamento ele é nomeado, vocês não têm restrições de acesso, somente a restrição através do ID. Também deve-se procurar a TOTS para esclarecimentos dos valores para cada licenciamento. Portanto, essas são as 3 modalidades disponíveis de contratação de licenças junto à TOTS.
Uma dúvida muito recorrente junto aos nossos clientes é qual é o ambiente ideal para se hospedar o Proteus. A resposta aqui ela é muito simples, vai depender da análise que deve ser realizada por profissionais qualificados para realizar essa atividade. É realizado um sizing para verificar quais são os módulos, quais são os processos, a movimentação que vai ser realizada no Proteus, quantidade de nós, quantidade de transações, quantidade de web services, integrações que existem e outras questões muito mais técnicas que a gente não vai aqui entrar no detalhe para não ficar algo muito complexo e extenso. Mas com base nesse sizing, essa equipe responsável por essa atividade vai colocar as recomendações técnicas, sejam elas de estrutura de servidores e também se é recomendado ficar no seu ambiente, no seu data center ou até numa nuvem. É claro que, levando em consideração quais são as vantagens de cada ambiente, respondendo, não tem o que é certo e não tem o que é errado, depende exatamente do que os nossos clientes buscam e também do nível de investimento que quer ser realizado. Uma dúvida recorrente é em relação ao dicionário de dados. Até pouco tempo, essa seria uma resposta que seria mito. A partir do release 12.1.22.10, que será lançado agora em outubro de 22, a TOTVS obrigará todos os seus clientes que estiverem migrando para esse release que o seu dicionário de dados esteja no banco. Ou seja, até esse release não é obrigatório a migração do dicionário para o banco. Para a migração do dicionário de dados para o banco, existem alguns passos pré-requisitos a serem seguidos. Um deles é submeter todos os seus fontes que são personalizados para uma solução da TOTVS, TOTVS Code Analysis, para que a TOTVS recomende quais são as alterações necessárias para que esse código-fonte funcione com o dicionário no banco. Dicionário de dados no banco seria um mito. Hoje é verdade, a partir da release 12.1.22.10. Todas essas dúvidas, esses mitos e verdades, é mais para ajudar vocês, nossos clientes, de como seguir junto a uma consultoria ou até a própria TOTVS, levando sempre em consideração que a qualidade de implantação do sistema ela depende muito da consultoria e dos consultores que estão apoiando nesse projeto. Claro que a escolha por um RP ela depende de vários fatores, mas o sucesso da implantação depende muito da consultoria. Se você está com dificuldades na utilização do sistema, muitos problemas, recorrência de chamados da TI relacionados ao Proteus, módulos que foram implementados e não estão suficientes para sua operação, novos módulos, processos incompletos, é necessário fazer uma reimplantação, uma revitalização de uma implantação que já foi realizada, ou até mesmo uma consultoria focada em determinado processo, tem dúvidas em relação a alguma determinada rotina, um novo módulo, um novo recurso que a TOTVS disponibilizou através de uma atualização, contrate uma consultoria especialista em Proteus. Nós, da Seven, temos esses consultores. Vem para a Seven.